Boa tarde, noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília, de maneira virtual, para que a gente possa manter contato, matar as saudades e refletir sobre mais um ensinamento doutrinário que vai servir como diretriz para a nossa vida. Eu agradeço imensamente o convite, principalmente para falar de um tema tão importante sobre o qual a gente vai abordar na noite de hoje. Para que a gente inicie a nossa atividade, eu vou fazer a leitura de uma página desse livrinho aqui, olha. Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. Do capítulo 190. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Luz significa sabedoria e o amor que você conquista. São virtudes que brilham e aparecem no seu rosto. Sem Deus, ninguém representa grande coisa. Por isso, não há do que se vangloriar. Dele vem a luz. A luz é a sua grandeza interior e depende da conscientização de Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, maior fica. A sua luz aumenta na proporção dos benefícios que faz aos outros. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo, nos acalmar e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial de infinita bondade e misericórdia, pedindo o seu amparo, a sua proteção, o seu auxílio, principalmente nos momentos de dificuldade, mas também agradecendo por todos os benefícios que nós temos recebido ao longo da nossa vida. O ar que respiramos, a água que nos banha e nos sacia a sede, o alimento na mesa, as pessoas à nossa volta com quem temos oportunidade de conviver. Agradecemos por tudo isso, Senhor. E pedimos que o Senhor possa levar a tua paz, a tua justiça e a tua misericórdia a todos os nossos irmãos que precisam de amparo nesse momento. Que a nossa noite de hoje possa ser de bastante reflexão e que nós tenhamos uma caminhada repleta de luz e de aprendizado. Que assim seja. Bom, para iniciar o nosso estudo, propriamente dito, a gente pode fazer a seguinte pergunta. É claro, não se referindo a mim exatamente, mas a todos que estão assistindo. Quem sou eu? Quem é você? Essa pergunta, ela já foi feita diversas vezes por antropólogos, por sociólogos, por filósofos, nos mais diversos momentos da história humana. E nenhuma das respostas foi conclusiva ao ponto de responder com contundência, com propriedade, tentando aparar todas as arestas que envolvem esse questionamento. Na verdade, muitas vezes no nosso íntimo, em momentos de aflição, a gente tenta buscar uma solução para a nossa vida, tentando responder essa pergunta em uma busca interior pela nossa própria identidade. A gente tenta entender se a nossa existência tem algum tipo de propósito. E aí a gente observa as estrelas no céu, o firmamento, e nós nos perdemos em pensamentos nebulosos. Eu não tenho aqui a pretensão de dar uma resposta conclusiva a essa pergunta. Afinal, se as mais diversas inteligências ao longo da história tentaram, não sou eu que vou conseguir responder isso. Mas eu posso trazer uma reflexão que foi aberta pela doutrina espírita e que me auxiliou a ficar menos inquieto, mais conectado comigo mesmo, e me fez entender a minha existência
e que fez com que eu me conectasse também com Deus de uma forma melhor. Essa reflexão, é óbvio, envolve uma palavrinha bem conhecida: reencarnação. Pense bem, nós somos espíritos. Nós acreditamos nisso. Que a nossa verdadeira vida não é essa vida material. Tudo que nós passamos aqui, hoje, na matéria, é apenas um segundo diante de um tempo que é inacabável, infinito, que é o tempo da vida espiritual. Nossa vida material, ela é grandiosa, maravilhosa, mas no sentido de tempo, ela é tão pequena, tão frágil, tão efêmera, tão simples e tão diferente da vida material que outros irmãos nossos também vivenciam. Alguns nascem muito pobres, com poucos recursos financeiros ou quase nenhum recurso para que consigam viver. Outros nascem muito ricos, com inúmeras facilidades na vida. Alguns nascem asiáticos, outros brancos, outros negros e outros indígenas, vivendo nas mais diferentes culturas e sociedades. Alguns nascem em famílias que nós poderíamos chamar de bem estruturadas, aquelas que apareciam nos comerciais de margarina de antigamente. Outros em famílias com tantos problemas de relacionamento. Por que isso acontece? Será que Deus, que é infinitamente justo e bondoso, permitiria que os seus filhos vivenciassem tantas situações desiguais? Será que o Criador não possui compaixão pelos seus filhos, pelas criaturas, e Ele mesmo soprou vida? Algumas doutrinas religiosas, inclusive, acreditam que Deus vai nos julgar conforme nossos atos dessa existência, nesta vida. Não estamos criticando essas religiões, mas apresentando uma perspectiva diferente. Será que existe a possibilidade de condenar alguém irremediavelmente ao inferno por toda a eternidade? Mesmo alguém que cometeu inúmeros equívocos na vida, entrando para a vida do crime, por exemplo? Ou dizer que uma pessoa que nasceu em uma família estruturada, recebeu ótima educação moral e também educação intelectual e assistência financeira ao longo de toda a sua vida. Será que essa pessoa, por não ter cometido grandes equívocos, por não ter tido grandes falhas morais, ao receber todos esses benefícios ao longo da sua existência, será que ela merece verdadeiramente estar no paraíso, sem ter passado por nenhuma dor ou dificuldade que colocasse à prova essa sua educação moral? E a gente ainda se pergunta, e a criança que teve poucos dias de vida? Ou pouquíssimos anos, que não teve a possibilidade de realizar atos suficientes para que ela fosse julgada? Para onde ela vai? Para o céu ou para o inferno? Como julgar um bebê que não viveu o mínimo suficiente para receber esse julgamento e acabou morrendo em poucos dias aqui na Terra? A reencarnação, ela consegue explicar tudo isso de maneira brilhante. Por isso que ela acaba respondendo a pergunta que foi feita no começo. Não de maneira definitiva, é claro, mas ela lança uma nova luz sobre esse pensamento. Todos nós, por sermos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, nós partimos de um mesmo ponto. Então nós somos espíritos com uma consciência e uma capacidade de aprendizado. Vestimos um corpo físico e passamos por experiências, onde adquirimos um aprendizado que é necessário para nós evoluirmos, para nós adquirirmos novos graus de consciência. O problema é que seria impossível a gente desenvolver todas as potencialidades que um espírito é capaz de desenvolver em apenas uma encarnação. Então, o nosso aprendizado
que a gente pode nascer, por exemplo, nascendo como homem nessa encarnação, com certeza vai ser um aprendizado muito diferente se nós vestirmos um outro corpo, como, por exemplo, o corpo de uma mulher. Assim, nós vamos ter vivências, aprendizados completamente diferentes um do outro. Isso só para citar um exemplo, né? Você nascer dentro de um corpo masculino ou de um corpo feminino. Quando eu falo vestir, né, um corpo, é exatamente isso que você pode entender. Esse corpo aqui, ele é uma veste, ele é matéria. A minha essência, quem eu sou de verdade, não é esse corpo. Eu estou Rafael nessa encarnação, mas eu já fui, provavelmente, em outras encarnações, Tiago, Maria, Joana, enfim. Eu posso ter vivido em uma choupana humilde lá no Camboja, na área mais pobre do Camboja. Ou eu posso ter vivido em uma casa abastada na área nobre da Austrália. Eu posso ter tido um corpo físico, uma roupagem que corresponde aos padrões de beleza de uma determinada época. Porque os padrões de beleza, conforme as épocas vão passando, esses padrões eles se modificam. E hoje eu estou aqui, né? Nascido em uma família que tem calvície hereditária, por exemplo. A cada encarnação que nós temos, nós vamos expandindo nossos horizontes de conhecimento, ampliando nosso grau de consciência sobre a vida e sobre o universo, sobre as coisas à nossa volta e sobre as leis de Deus. Muitas vezes, nós escolhemos como vamos reencarnar. Nós temos os nossos guias espirituais, ou se você preferir uma outra nomenclatura, os nossos anjos da guarda, que nos ajudam a fazer essa escolha. Assim, o corpo físico que nós vamos ter, o seio familiar a qual nós vamos estar inseridos, a cultura e a sociedade em que nós nos encontramos quando nós nascermos, tudo isso terá sido escolha nossa. Obviamente, conforme o tempo vai passando e conforme nós vamos tendo experiências dentro de uma única existência, nós vamos cometendo equívocos. Afinal, nós não somos perfeitos. Estamos em uma caminhada, uma jornada que ainda não chegou ao fim. Então, algumas vezes a gente se perde no caminho. A gente para, estaciona para poder descansar. Quando a gente sabe que a jornada ela não pode ser parada, nós nos desviamos, nos machucamos ao longo do processo, mas a caminhada continua. Então, por causa desses equívocos, desses desvios do caminho, a gente precisa voltar ao ponto antes de nós nos perdermos. Imagine que a gente se desviou, o caminho é reto, e aí de repente a gente se desvia. A gente precisa retornar a esse ponto onde nós nos desviamos. E esse ponto é onde nós vamos ter a possibilidade de resgatar alguns erros que nós cometemos em outra encarnação, nesse processo da caminhada que nós chamamos de vida, no sentido espiritual. Assim a gente consegue seguir a nossa trilha correta. Vamos imaginar que a gente tenha causado muitas dificuldades para a pessoa que seria, né, que foi a nossa mãe em alguma encarnação passada. Por diversas dificuldades, né, na nossa relação entre mãe e filho, ou mãe e filha, muitas vezes essas dificuldades causadas por mim, por exemplo, isso fez com que a gente não tenha aprendido junto o que era necessário na nossa encarnação. A gente teria que despertar um pouco mais o amor, a gente teria que estreitar os laços, a gente teria que compreender o que é um papel de filho e o que é um papel de mãe, e isso não aconteceu da melhor forma possível. Então, a gente vai precisar, olha só, retornar a esse ponto de partida, né? A esse ponto onde nós estacionamos, onde nós nos desviamos. A gente vai precisar retornar à Terra em um novo corpo físico, em uma nova roupagem, uma nova experiência. Ou seja, uma outra
encarnação, habitando outro corpo físico, para que a gente, assim, retorne a essas lições que não foram aprendidas. Por isso, determinadas situações que a gente percebe no nosso mundo, elas parecem incompreensíveis se a gente não tiver a reencarnação como ponto de vista, como uma possibilidade para que a gente entenda a nossa verdadeira natureza. Porque se Deus é infinitamente justo, misericordioso e bondoso, Ele jamais vai nos castigar por toda a eternidade pelos erros que nós cometemos. Pelo contrário, conforme o nosso grau de consciência vai se elevando, a gente vai tendo mais consciência do nosso verdadeiro papel e também uma maior consciência sobre os equívocos que nós cometemos. E Deus, como Pai amoroso e misericordioso, Ele permite que a gente repare esses erros. Até porque os erros também são aprendizados. Então, já que a gente aprende com os nossos erros, a gente pode também aprender com o resgate desses erros. Ao retornar àqueles pontos, ao ter a lição novamente, as coisas se tornam mais fáceis. E assim, a gente vai adquirindo mais experiências e nos tornando seres que vão compreender melhor a plenitude. Quando a gente pensa na reencarnação, é preciso que a gente perceba que uma série de problemáticas, elas têm de deixar de existir. E se a gente tiver na nossa mente a ideia da reencarnação, elas realmente não vão mais fazer parte do nosso cotidiano em que nós vamos cometer esses erros. Por exemplo, quando a gente pensa sobre a intolerância religiosa, a desigualdade social, a discriminação, o preconceito racial, o machismo, tudo isso, né, a homofobia, tudo isso que acaba envolvendo o nosso cotidiano e que às vezes a gente acaba deslizando, né, escorregando nesses erros. Esses problemas, esses equívocos morais, eles vão deixando de fazer parte do nosso cotidiano se a gente tiver a perspectiva da reencarnação. Afinal, é só a gente pensar qual filosofia religiosa eu vou seguir na minha próxima encarnação. Qual vai ser a minha orientação sexual? O meu corpo físico, ele vai ser masculino ou feminino? Eu vou ter qual cor de pele? Eu não sei. E isso é maravilhoso. Em algum momento, depois da minha morte, depois do que a gente chama de desencarne, ou seja, depois que eu me livrar dessa veste material, lá na espiritualidade, eu vou ter uma visão mais clara sobre tudo aquilo que eu fiz aqui na Terra. E aí eu vou poder escolher melhor o que eu vou vestir na minha próxima existência, na minha próxima viagem ao mundo material. E essa escolha não vai depender de situações que são materiais, vai depender do tipo de aprendizado que eu vou precisar na próxima encarnação. Vai depender do resgate que eu preciso fazer nas encarnações anteriores. Então, olha só que interessante. É maravilhoso saber que a gente já passou por inúmeras vivências e que a gente ainda vai passar por inúmeras vivências diferentes. E isso nos conecta como irmãos, não só enquanto humanidade no sentido material, mas enquanto família espiritual. Afinal, essas diferenças, elas nos enriquecem, porque nos permitem ter experiências múltiplas, experiências muito diferentes uma da outra. Isso vai expandir os nossos horizontes. Essas diferenças não nos afastam. Pelo contrário, elas nos aproximam uns dos outros e faz com que a gente também se aproxime de Deus. Então, esses preconceitos, essas intolerâncias, elas não têm mais que fazer parte de nós. Essa pequena reflexão que eu abri é só para que a gente perceba que quando a gente faz a pergunta quem sou eu, é óbvio que isso ainda faz parte da nossa existência nesse momento. Eu estou Rafael. Isso faz parte da minha identidade.
a minha orientação sexual, né, a minha cor de pele, o lugar onde eu nasci, tudo isso faz parte da minha identidade nesse momento. E vai fazer parte da minha memória espiritual e da minha identidade quando eu tiver uma visão mais ampla das coisas. Mas isso não me encerra. Eu não sou essa pessoa nesse momento apenas. Eu sou inúmeras pessoas, inúmeras vivências. Apenas a gente tem o que a gente chama de véu do esquecimento, que faz com que a gente tenha momentaneamente, apenas nessa existência, mas momentaneamente, a gente tem esse esquecimento do que a gente fez em encarnações passadas e que vivências nós tivemos. Porque isso torna mais fácil a nossa capacidade de absorção de novos aprendizados. É muito interessante a gente perceber isso. Porque quando a gente analisa um trechinho do livro A Gênese, por exemplo, isso fica muito claro. Porque lá diz o seguinte, no primeiro capítulo ainda, caráter da revelação espírita. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. E aí Kardec coloca de uma maneira muito interessante. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, por exemplo, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação se funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também se funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, se todos nós vamos habitar corpos diferentes, tendo vivências diferentes, não há possibilidade de que nós discriminemos o outro por ele estar em determinada identidade nesse momento. E isso é essencial para que a gente consiga evoluir. É essencial para que a gente consiga progredir. A reencarnação ela é necessária para que a gente consiga evoluir. Em algum momento, nós não vamos mais precisar reencarnar. Esse momento, é óbvio, está muito distante. Quando a gente para analisar a figura de Jesus, por exemplo, e a gente percebe como aquele indivíduo tinha tanto conhecimento moral, como aquele indivíduo conseguia realizar feitos extraordinários que fogem à nossa lógica pequena porque falta conhecimento para a gente entender, a gente precisa perceber que Jesus encarnou por escolha, porque ele não precisava, uma escolha diferente da nossa, é óbvio, né? Mas porque ele não precisava mais reencarnar. Ele é o ser mais perfeito que nós já tivemos aqui na Terra, na vida material. Nós não conhecemos ser mais perfeito do que ele. Ele é o nosso guia e modelo. Mas quando a gente para pensar em Jesus, Jesus também foi uma pessoa que passou por múltiplas encarnações, que também teve diversas vivências. E é por isso que ele nos compreende nas nossas mazelas morais, porque em alguma encarnação passada, ele também já passou por dificuldades, ele também já criou dificuldades para si mesmo e para os seus irmãos. Por isso que a gente entende o preceito de Jesus, né? O mandamento maior de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Por mais vivências diferentes que nós temos, por mais que a nossa caminhada seja completamente diferente à do outro irmão, nós vamos habitar identidades similares. Nós vamos fazer parte de culturas similares. Nós vamos vivenciar situações e religiosidades que vão ser similares à dos outros irmãos. Por isso, a gente precisa extinguir essas mazelas morais que são os preconceitos e as intolerâncias. Eu tenho ciência de que o conceito de reencarnação ele responde algumas perguntas, né? Mas não todas. E novas perguntas acabam surgindo
quando a gente pensa em reencarnação, né? Porque essas perguntas elas acabam se abrindo para a gente. Essa busca por encontrar o nosso verdadeiro eu, ela apenas está começando. Que a gente não se desespere, que a gente não se inquiete demais. Afinal, a gente tem um infinito, temporalmente falando, né? Um infinito à nossa frente. Muitas descobertas ainda virão. E Deus, esse Pai amoroso, ele vai estar ao nosso lado a todo momento. Então, que ele possa abençoar a nossa caminhada e que a gente possa perceber um pouquinho mais de quem nós somos, de qual é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. E que a gente perceba que Deus não dá preferência a ninguém. Todos nós somos vistos como iguais, porque nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E se nós temos situações diferentes no nosso nascimento, é porque nós precisamos ter aprendizados diferentes. Porque os nossos caminhos, eles podem ser diferentes, mas eles nos conduzem ao mesmo fim. Ao encontro com o nosso irmão maior, que é Jesus, e ao encontro com Deus. Então, que eles possam nos abençoar hoje e sempre. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, nos acalmar e agradecer pela oportunidade bendita de estarmos encarnados nesse planeta, aprendendo e construindo a nossa identidade através do contato com os nossos semelhantes, através das vivências que nós temos. Que nós possamos perceber cada vez mais que nós somos uma família no sentido espiritual e que o universo é a nossa morada. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre e que os nossos pensamentos possam continuar voltados para o alto, sendo abençoados e ouvindo a canção divina nos momentos, principalmente de aflição. Que assim seja.